Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E hoje eu quero comentar com vocês um vídeo que eu fiz aqui no canal do professor que me gerou um monte de hater, pessoas que estão me xingando até hoje no Twitter. Tem um cara lá no Twitter que me segue, ele fica me mandando mensagens ofensivas o tempo inteiro por causa desse vídeo que eu fiz. E muitas outras pessoas se desinscreveram do canal e outras coisas mais. Por quê? Porque recentemente aconteceu aí uma fake news na comunidade gamer. Tem um site, sabe esses sites que aparecem no Google que às vezes você é recomendado para assistir eles? Tipo, meu Deus do céu, vai cair um meteoro na Terra em 2046, é o fim do mundo. Ou doença aleatória que surgiu no Nordeste vai devastar o país. E também, né, fungo zumbi encontrado no Brasil, ou super fungo, você já viu super fungo? Então, super bactéria também tem essa daí. Então, é o tempo inteiro. Não tô dizendo que o super fungo não existe, ou que a super bactéria também não existe. Os dois com certeza existem, sim. Mas esses dois, eles não são tão tóxicos ao ponto de fazer uma super mega doença que vai destruir o Brasil, ou destruir o mundo inteiro. Sempre tem isso. Ah, não sei o que, a varíola do macaco, ai meu Deus, a varíola do macaco. Então é mais ou menos isso que tá acontecendo com esses sites. Eles ficam fazendo esses clickbaits porque eles pensam, pô, a pandemia tava dando hype, né? Pra você ver quão doente eles são. A pandemia tava dando hype, né? Não tá dando mais hype agora. O que a gente vai fazer? Vamos inventar uma doença aqui. Ou melhor, vamos pesquisar uma doença aleatória. Vamos fazer um clickbait assim, vai acabar o mundo, a galera vai desesperar. É mais ou menos isso que eles fazem. Então eles lançam esses clickbaits atrás de clickbait falando um monte de coisa. E aí surgiu uma notícia apocalíptica de que sairia uma taxação nova pros jogos de videogame. Aí eu fui e pensei, como que eu identifico uma fake news na internet? Eu vejo se é apocalíptico. Se é apocalíptico, aí eu já começo a pesquisar para saber se é real. Inclusive aconteceu isso recentemente, né, com o SVB, todo mundo falando, meu Deus, o Nubank vai falir. Aí eu fui pesquisar, eu vi que era mentira. A galera tá falando que o Nubank vai falir, é mentira isso aí. Na verdade, o Nubank vai falir, assim como o Brasil vai falir, todo mundo vai falir em algum momento, porque a vida vai ter um fim em algum momento, entendeu? Mas a questão é que no momento o Nubank tá tranquilo. O Nubank não vai falir porque faliu lá o Banco dos Estados Unidos e o próprio Nubank soltou uma nota oficial falando sobre isso. E mesmo que ele tivesse dinheiro lá no Banco Internacional, o Nubank funciona no Brasil com reais, não tem nada a ver com o banco lá dos Estados Unidos, mas a galera tá querendo destruir o Nubank, meu Deus, o Nubank vai falir isso aqui. Então tá rolando muito disso, tá muita gente falando sobre esse tipo de coisa, né? E aí o que acontece? Ah, inclusive tem um influencer, cara, que, meu Deus do céu, o cara pegou o chat GPT, perguntou 10 startups brasileiras pro chat GPT, pegou, printou isso e postou no Twitter como se fosse uma notícia oficial. O maluco usou o chat GPT pra criar fake news, meu irmão. E a galera acreditando, né? Óbvio, muita gente desmentindo, mas muita gente acreditando também. E eu me pergunto, o que, que ele ganha com isso? Não sei, talvez venda curso e ganha dinheiro, talvez esse seja o modus operandi dessa galera. Mas de qualquer maneira dá dinheiro esses clickbaits, você tem que entender isso. Então clicar lá, ó, vai acabar os jogos de videogame, vai dar dinheiro, porque os gamers, eles, bom, acreditam, é muito acreditável essa notícia, né? O governo sempre tá aumentando impostos, coisas do tipo, então é muito fácil acreditar que vai aumentar mesmo os impostos dos jogos de videogame, que já são absurdos, né? Só que aí o que aconteceu foi o seguinte, na verdade, né, eu fui ver a entrevista do Haddad e ele não falava jogos de videogame. Ele falava jogos eletrônicos, ou seja, jogos de azar. Ele fala sobre jogos de bet, cassino, acho que não vai ter cassino, é só jogos de bet. E eu lembro disso, de ter visto uma notícia também, onde o governo estava estudando essas coisas para ver como taxar. Porque o governo não é besta, cara. O governo ele quer ganhar dinheiro de qualquer forma, né? Então agora saiu a notícia oficial. Na verdade, isso tinha sido desmentido no mesmo dia por notícias oficiais. Mas é aquela questão, é a pós-verdade, né? Você quer acreditar naquilo e às vezes a pessoa tem um viés contra o governo mesmo, né? Eu acho que o governo não tem que aumentar o imposto, mas fazer o quê, né? Inclusive é até complicado essa situação dos jogos, porque muita gente apoia, muita gente é contra. Eu particularmente acho assim, existe uma demanda para as pessoas, existe uma demanda para esses jogos, as pessoas vão buscar isso. Por exemplo, o jogo do bicho. Quando eu morava no interior de São Paulo tinha jogo do bicho, aqui no Rio de Janeiro tem jogo do bicho também, é proibido, mas tem em todo lugar. Então, bom, enfim, é aquela questão, né? As pessoas, eu acho que elas aceitam isso, inclusive torceriam que isso fosse descriminalizado, né? Que o jogo do bicho fosse liberado de fato. Mas a questão é sobre esses jogos de bet e tal. Muita gente veio falar pra mim assim, ah, esse negócio é proibido no Brasil. Como que eles vão taxar algo que é proibido? Pelo que eu vi da lei, eles podem proibir coisa física. Mas quando é pela internet, eles não proíbem. Então eles podem pegar e entender isso como uma forma diferente. E tá aqui o nome das coisas que vão ser taxadas, inclusive. Então vamos lá, não, MP, no caso é medida provisória. Então o Lula vai fazer uma canetada para taxa, vai taxar apostas eletrônicas e vai sair depois de viagem à China, afirma Haddad, né?
E aqui tem as coisas que vão tomar, ó. Haddad tem reunião terça-feira com integrantes do setor. Entre os participantes estão representantes da Associação de Jogos e Loterias, não conhecia, não sabia que tinha isso. Betano, ZapBet, Galera Bet, Vai de Bet e F12. Essas são as que vão estar sendo taxadas. Deve movimentar uma grana violenta, mas eu imagino que outras menores devem tomar também, como a Rivalry e outras coisas mais, né? Então tem muitas agências de bet, coisa do tipo, e pelo que eu vi, o foco dessas coisas vai ser em bet especificamente, né? E aí aqui tem outra notícia, né? Falando que vai ser um tipo de taxação de contribuição. Eu não faço ideia do que é uma taxação de contribuição. Alguém explica aí, por favor, nos comentários, que tiver mais conhecimento sobre esse tipo de coisa especificamente. Mas pelo que eu entendi, eles que vão fazer a contribuição. Então eles vão ter que pagar um valor relacionado ao que eles ganham, né? E como o próprio Haddad disse, isso é uma coisa que é popular no resto do mundo. Então todos os negócios de jogos em outros países é taxado até certo ponto, né? Então vai ser taxado também aqui no Brasil. Bom, lembrando que isso está sendo taxado porque eles aumentaram a alíquota do imposto de renda, então por eles terem aumentado isso, vão perder um dinheirinho aí que as pessoas mais pobres iriam pagar, né? Então, por conta disso, eles têm que ganhar esse dinheiro de algum outro lugar, e é justamente no negócio de jogos, de apostas que eles vão estar focando, né? Sobre jogos de videogame, sabe qual é a maior ironia disso? A maior ironia disso é que os jogos de videogame são considerados jogos de azar. Então, se eles fossem pegar e aumentar o preço do valor dos impostos, eles teriam que aumentar o preço do valor dos impostos de jogos de azar em geral, e aí a gente saberia que os jogos de videogame de fato seriam afetados. Mas a partir do momento que os jogos de azar não têm taxação no Brasil, a gente entende que eles não são considerados jogos de azar. Então você vive num país onde um jogo de videogame, como por exemplo, sei lá, o God of War, é considerado um jogo de azar, mas um jogo de bet não é jogo de azar. Olha só que coisa, né? Que ironia gigantesca. Bom, eu espero que os jogos eles sejam tirados de taxação de jogo de azar para diminuir o valor dos impostos absurdos que a gente paga, que é aproximadamente 100% do valor do jogo. Então, se o jogo ele custa, sei lá, 120, ele vem a 240 aqui no Brasil. Se você importa, né? Porque os jogos que eles são lançados aqui no Brasil, eles geralmente não têm tanta taxação, visto que as empresas, elas cortam um pouco do valor para que elas fiquem, entre aspas, no prejuízo ou diminuam um pouco o lucro delas para tentar vender num preço mais baixo. Mas quando você pensa, por exemplo, na Steam, a Steam ela não tem taxação desse tipo porque ela vende softwares. Então a Steam ela tem uma margem de lucro maior, ela pode praticar um preço mais baixo no Brasil. Então o dólar de conversão da Steam é menor do que o dólar de conversão de jogos de videogame. Se você for comprar um jogo de videogame ou um console, você geralmente tem que multiplicar por 10 o valor. O PlayStation, por exemplo, ele custa $500 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele está R$5.000. Então $1 equivale a R$10 basicamente. Sendo que se você fosse fazer a conversão direta, daria R$2.500. O console, geralmente eles não fazem esses subsídios. Então eles realmente cobram caro pra cacete em cima do console. Mas os jogos de videogame, geralmente eles pegam e fazem um tipo de subsídio ali e vendem a 299, que seria a conversão direta do dólar. Embora que a Nintendo, por exemplo, não é conhecida por fazer esse tipo de conversão. Então, os jogos da Nintendo que são vendidos a 299, aqui no Brasil, aliás, que são vendidos a $60, são vendidos a 299 digital, mas mídia física, que é importada e toma taxação, geralmente é vendida a 500, R$600, dependendo da mídia física. Inclusive, recentemente eu fui ver o preço do Metroid novo, ele tá R$199 na eShop, né, que não tem conversão de taxa. Ou seja, eles diminuem um pouco a margem de lucro, mas quando você vai comprar na loja, ele tá R$400. Então, tipo, na Amazon, ele tá em promoção, na verdade, por 300 e pouco. Mas mesmo assim, ainda é um valor absurdo para um jogo que você pode comprar por 200. Então isso acontece por causa dessas taxações absurdas. E por causa disso, muitos jogos acabam não vindo para o Brasil também. Enquanto existir as lojas ainda de internet, vai estar ajudando. Mas enquanto tiver essa taxação de jogo de azar, aí as empresas vão continuar praticando esses preços de 300, 350. Inclusive o Resident Evil 4 é até triste, porque ele está sendo vendido a R$170 na nuvem e está sendo vendido a 300 e poucos reais na PSN. Então você pensa, né? Pô, é praticamente metade do valor do jogo está sendo vendido no computador. E essa metade do valor é justamente os impostos que você está pagando quando você compra, né? Porque muita gente não entende isso, mas é aquilo. Quando uma empresa faz uma publicação de jogo no seu país, não necessariamente ela segue o valor do dólar internacional, mas ela tende a deixar um preço mais competitivo, diminuindo ou não a sua margem de lucro, né? E a gente até pensa, eles poderiam colocar pela metade o preço dos jogos aqui no Brasil e tentar só pagar imposto, mas aí a empresa existiria só para pagar imposto no Brasil.
Brasil, né, para vender os jogos mais baratos. Então não teria como acontecer. Embora que, se de fato a gente passar uma lei que tire os jogos de videogame, os jogos de azar, e coloca os jogos de azar nos jogos de azar de fato como eles deveriam ser, aí pode ser que a gente pague menos impostos e os jogos saiam pelo preço de computador, ou seja, os valores da Steam, que batem no máximo R$ 250 e geralmente 200, 170, dependendo da situação, fora as boas promoções que a Steam faz também. Então isso poderia se tornar uma realidade, que já foi no passado quando o dólar estava muito baixo, né? O valor do dólar influencia muito o preço do jogo, mas o que mais influencia com certeza é o valor do imposto que você paga, porque ele sempre dobra o valor, porque mesmo quando os jogos eram baratos aqui no Brasil, eles eram vendidos a 180, 190, na Steam eles eram geralmente 80, 90 reais. Então, mesmo na Steam sempre foi metade do preço, independente da época, porque como eu disse, é considerado software, paga menos imposto, menos tributo. E é uma coisa que movimenta muita gente, coisa do tipo. O problema é que assim, as pessoas elas gostam de reclamar e criticar, mas elas têm que entender aonde elas têm que bater nesse aspecto. Eu acho que esse é o ponto principal que tem que ser levado adiante. Tem que ser cobrado, por exemplo, que o Senado aceite logo o projeto do Kim Kataguiri, que visa justamente diminuir essa taxação e caracterizar os jogos de videogame como algo que não é jogo de azar, né, especificamente, né? Então eu acho que esse é o caminho pra gente de fato abaixar o preço dos jogos de fato. E bom, enfim, se vai aumentar ou não, não sei, cara, porque eu acho que a tendência é sempre aumentar, infelizmente, no Brasil. Então eu não vou jogar e falar pra você que vai melhorar as coisas, porque eu tô já esperando isso há milhares de anos e nunca aconteceu. Inclusive a galera falou que o meu dedão tava ficando invisível, né? Pô, galera, desculpa aí, aqui, aí ó, tá invisível de novo. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço. E vamos ver quantos inscritos eu perco nesse vídeo aqui, porque o outro também perdi bastante, vamos ver agora.